É obrigação fazer, né? Não dá para esse elenco tão caro ficar fazendo papelão, tropeçando com Nublense, Alcas, Central Córdoba, agora Cusco, com altitude, sem altitude. Não dá, gente, não dá. Então, tem que ser primeiro do grupo, se classificar de forma antecipada, não ficar dependendo do último jogo. Ano passado, o Flamengo fez um jogo lá contra a LDU que se perde babau. Se perde, estava fora. Dificilmente teria chance de classificação. Ia passar a depender de uma combinação improvável e fatalmente seria eliminado. Ia passar a Central Córdoba com a LDU. Aí empatou lá, ganhou no Rio, fez um ponto contra o Central Córdoba. Perdeu no Rio, tinha que ter vencido na Argentina. Não venceu. E no final, lá, no último jogo, o Deportivo Táchira deu um susto no Flamengo. Se empata o jogo, é eliminado. Isso não pode mais acontecer. Na minha visão, independentemente do nível do grupo, o Flamengo tem que passar, não digo goleando todo mundo, mas se classificar com um mínimo de autoridade, como faz o Palmeiras. O Palmeiras na fase de grupos, é fácil, ele vai lá e atropela os caras. O Flamengo fica negociando aí, empate, derrota, placazinho magro. Na Libertadores é o que acontece. O Palmeiras tem uma conduta mais adequada, ele se impõe, passa o trator. Depois é outra história, no mata-mata não está dando muito certo. Né? Fica pelo caminho, vai para a final, perde a final, não tem sido assim. Mas estamos falando especificamente da fase de grupos, que é fundamental passar. O ano passado, não fosse o Juninho, talvez o Flamengo estivesse fora. Né? Verdade. Ô, Rafa, e aí, o que você achou desse grupo do Flamengo? Tem uma altitude, você pode até responder até a Flavinha Moretti aqui que mandou uma mensagem, né, pra gente. O que você achou aí do grupo do Flamengo? Cara, é um grupo chato mesmo, um grupo complicadinho mesmo, com altitude, né? Sempre complica. E com o Estudiante, que é argentino, que é tradicional, que vai impor dificuldade, não tem jeito. Né? E essa tabela que a Conmebol coloca, ela te obriga a você ter que jogar bem fora de casa em algum momento, que foi o que não aconteceu ano passado, né? Eu concordo muito com o Mauro. A campanha da fase de grupos, né? Acho que não é nem questão de concordar, né? É o fato, né? Não é nem a opinião do Mauro. É o fato. A primeira fase do ano passado, a fase de grupo do Flamengo ano passado, foi muito ruim, né? E os jogos fora de casa mostram isso, né? Conseguiu fazer um jogo controlado ali contra a LDU, mas contra o Central Córdoba, uma partida muito ruim. Muito. Contra o Deportivo conseguiu sair com a vitória contra o Táchira e que acabou ajudando o Flamengo a se classificar. O que a gente espera é talvez ver um Flamengo um pouquinho mais forte fora de casa, né? Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil. Tecnicamente, o Flamengo é bem melhor do que todos os adversários, mas não é só através de técnica e tática que você ganha a partida de futebol, especialmente quando você está falando de Libertadores. Então os caras vão impor um jogo de força, vão impor aquele jogo de catimba, bola longa, disputa por segunda bola, um jogo físico, aquela história que o juiz também muitas vezes fica ali, né, um pouco caseiro, a gente sabe como é que funciona, né? Então tem uma série de coisas que envolvem um jogo de futebol que vão além de você ser tecnicamente melhor, você ser taticamente mais, sei lá, mais bem armado, ou alguma coisa assim. Então, Libertadores entra muito isso, e os times mais fracos tecnicamente tendem a conseguir nivelar um pouquinho o jogo por baixo e às vezes conseguem gerar dificuldade para os times mais fortes. E o Flamengo está aí para provar isso, porque ano passado foi campeão, mas fez uma primeira fase, a fase de grupos, muito abaixo. Depois cresce na fase de mata-mata e tudo mais, mas fez uma fase de grupos bem abaixo. Que a gente espera que o Flamengo esse ano consiga jogar um pouquinho melhor essa fase de grupos, pontue um pouquinho melhor e consiga justamente jogar um pouquinho melhor fora de casa, porque a grande dificuldade é, dos 4 primeiros jogos, 3 são fora de casa. Né? E depois você joga 2 em casa seguidos. Então, como o Flamengo tem se complicado fora de casa nos últimos anos, tirando 22 ali, né, que deitou e rolou, o que acontece é que você chega ali naqueles 2 jogos ali, tudo bem, você vai ter 2 jogos em casa, e a tendência é o Flamengo ganhar. O Flamengo tem ganhado esses 2 últimos jogos em casa e tem conseguido se classificar. Mas normalmente o que acontece? Nesses 2 últimos jogos o Flamengo vem pressionado. Então, o que a gente espera é que o Flamengo não chegue tão pressionado para esses 2 últimos jogos ali, chegue numa situação um pouquinho mais confortável, né? Agora, sobre a questão da altitude, é sempre difícil, né? Inclusive, tem até uma viagem longa para Medellín lá, né? Estava até vendo aqui na matéria do GE, aqui, 8 horas, né? Um negócio complicado, a logística é difícil também. Mas respondendo a pergunta da Flavinha aí, cara, é uma escolha difícil, cara, porque é tentador você, de repente, baixar um pouquinho o bloco e não se arriscar, você está jogando na altitude, mas tem uma coisa que é o seguinte, cara, passes muito longos, né? Você se utilizar de passes muito longos jogando na altitude é complicado.
Então, quando você vai jogar com um bloco um pouquinho mais baixo, jogar um pouquinho mais no contra-ataque, você vai precisar fazer um pouquinho bolas um pouco mais longas, você vai ter que dar sprints maiores, que é o que cansa muito, né? Acaba cansando muito ali a turma. E você vai ser obrigado a fazer esses lançamentos e a tendência é você errar muitos lançamentos e ficar sem posse. Então você vai entregar essa posse para o seu adversário de graça. Toma aqui. Toma aí de volta a posse. Não consegui retomar. Fiz um passe longo, não acertei, te dei a bola de novo. Aí você vem me pressionar. Aí consegui roubar a bola, fez um passe longo de novo, não acertei. E a tendência de fato é você não acertar, porque é difícil. Ainda mais 3.400, né? Em 2.800 lá em Quito já tem isso, 3.400 nem se fala. É quase a mesma altitude lá de La Paz, que é 3.600, né? Cusco é muito alto. Então eu entendo, cara, que na minha cabeça faz mais sentido o Flamengo jogar esse jogo um pouquinho mais de posse, sim, cara. Controlar pela posse, passes mais curtos, né? Dominar o jogo através do território, através da posse, e mantendo a bola longe da sua própria meta. Até porque tem isso também. Você baixa muito o bloco, você oferece um pouquinho mais de campo para o seu adversário, deixa o adversário vencer o domingo, ganhar a batalha territorial. Primeiro tem a torcida que cresce, né? Então a atmosfera fica cada vez mais complicada. Você vai cansando e a atmosfera vai ficando complicada, vira uma bola de neve. E tem a questão da finalização de média distância. Se oferece muito a finalização de média distância para o adversário, eles vão bater, né? E o próprio goleiro não está tão habituado com essa bola que vem mais rápido e tudo mais. Então eu controlaria o jogo pela posse. O Jardim já se mostrou um técnico capaz de fazer isso. Ontem foi obrigado a fazer isso, conseguiu fazer. Já fez contra o Botafogo. O Flamengo foi um time bem paciente com a posse de bola contra o Botafogo. Então também não é nenhum desafio, nenhum bicho de 7 cabeças de Flamengo fazer isso lá em Cusco, não. O Jardim vai saber montar um plano de jogo ali bem adequado e vai conseguir fazer a coisa funcionar bem. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.